Associação Comercial e Industrial de Tijucas nasceu em 1994. Ela foi resultado do empenho de lideranças da comunidade que viam na época a necessidade de maior integração e fortalecimento do empresariado local. Destacam-se neste processo inicial os empresários Sérgio Cardoso, Gilson de Oliveira e o saudoso Carlos Humberto Ternes, o Bebeto. Desde então, foram muitas batalhas vencidas. As dificuldades eram imensas e, para relembrar este começo, decidimos reunir os ex-presidentes para um encontro especial. Nele, cada um resgatou o muito que ainda tem preservado em suas memórias desta trajetória de sucesso que a CIT e a CDL vêm construindo ao longo de todos estes anos. E não poderia ter momento melhor para este encontro do que o ano em que foi inaugurada a Casa do Empresário, a nossa tão sonhada sede própria. E a nossa casa é como um presente para todos nós, porque eu tenho certeza que desde o começo, lá com as dificuldades do começo, com o falecido Bebeto, que infelizmente não está aqui entre nós hoje, o Sérgio, já tinham um desejo de ter o seu espaço. Lógico, o momento não permitia, mas hoje nós estamos conseguindo atingir esse objetivo, e é com prazer que eu e o Luciano reunimos todos aqui e dizemos: abracem, porque isso é de todos. E este presente foi, na verdade, um sonho de muitos, em especial dos ex-presidentes. A Casa do Empresário é um projeto que acompanha presidentes e diretores desde o primeiro dia de associação, quando ela ainda funcionava na garagem do empresário Gil. Eu quero, assim, vivenciar um pouco dos trabalhos, do empenho pessoal que cada um teve naquela época, do início da associação comercial, sobre a garagem da minha casa. Naquela época ela tinha um Opala bonito, bicho. De noite o meu Opala para dentro, eu empurrava a mesa pro canto, botava a cadeira em cima, postava o Opala na mesa, fechava a garagem, deu certo, fechou. De manhã cedo, 7 horas, eu pulava da cama, empurrava o carro para rua, às vezes ele não pegava, né? Empurrava para rua, puxava a mesa de volta, varria a associação comercial. Então a gente fazia esses trabalhos assim, e era uma coisa, Sérgio, voluntária, de muito boa vontade, espontaneidade de cada um que foi presidente. Quando nós tínhamos que fazer os eventos, nós que íamos na frente, arrumávamos as cadeiras, o local onde ia ter a nossa reunião. E nós marcávamos as reuniões, Zé Cláudio. O Sérgio dizia, e o Bebeto: convidem 50 pessoas, pelo menos uns 20 vão estar lá. Nós convidava 50. Chegava no dia, marcava no Senai, que o auditório era maior, né? Chegava lá eu, Sérgio e Bebeto. Bebeto chegava atrasado, nós 3 lá, e o Jamir, né? E aí a gente começava a dizer: pessoal, o pessoal vai chegar, não chegou ninguém, não vamos fazer a segunda chamada. Não vinha ninguém, começava a reunião. Tá, vamos fazer, não, vamos marcar para a próxima, vamos convidar 100. E lá nós convidávamos. Foi uma, foi duas, foi 3, 4 vezes de tentativas, até que nós desistimos de fazer a reunião e pegamos a nossa lista de atividades que nós podíamos oferecer e fomos de porta em porta. Depois de uns 6 meses, nós trouxemos o presidente da ENFO, o executivo da ENFO. Na época era o Ricardo Batata, que era o presidente, e veio o Márcio dar uma palestra aqui na sede de Jardim Porto Belo. Até hoje. Não é verdade? Até hoje, e é verdade, é uma realidade que nós nunca podemos esquecer. E foi o grande impulso. Foi o grande impulso. Ou seja, saímos de 5, 6 para 30, para 20. O Bebeto foi esteve um ano à frente da associação. Depois o Sérgio ficou por 2 anos. Em seguida eu assumi, né, ainda com poucos sócios, com muitas dificuldades, mas nós tivemos 2 pontos altos na minha gestão, né? E eu tinha a parceria também do Gil, que o Gilson era o vice-presidente. E um dos pontos altos foi o aumento de sócio, né? Nós aumentamos significativamente a quantidade de sócio, porque nós tínhamos o plano da Unimed. A Unimed nos favoreceu sobremaneira, né, no aumento desses sócios. E um outro ponto alto foi o terreno, a conquista do terreno, que está sendo realizado agora
a construção da sede da associação em cima desse terreno. Um sonho que nós tínhamos lá atrás e que esse sonho veio ampliando para cada um de nós, para cada presidente que tem aqui hoje, ex-presidentes e até para a atual diretoria, que vem se realizando, vem se espalhando de maneira que o empresário, assim que ele funda a sua empresa, ele já pensa na associação empresarial. Ao longo deste período, ainda em 2002, o movimento associativista de Tijucas ganhou uma grande aliada. Foi inaugurada a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que desde então trabalha em conjunto com a CIT. Na época, assumiu como primeiro presidente o empresário Maércio Laus. A ideia justamente é isso, é buscar um serviço com uma qualidade melhor desse serviço do SPC Serasa para o associado, e com essa preocupação de não dividir, porque não éramos tão grandes, ainda dividirmos a casa não teria como. Então a proposta desde o começo foi essa, que até hoje, né, se mantém, e eu acho que isso é uma particularidade da nossa associação, né, ter as duas casas juntas até hoje. Aí muitos associados da CIT, vocês também fizeram migrar para a CDL. Isso, daí a gente foi fazendo os novos por entrando, né, Gil, foi feito o nome da CDL, alguns que já usavam o serviço da CIT, a gente transferiu para a CDL para ter esse equilíbrio de sócios, na verdade. E o sonho, né, da casa, né, isso aí já é, acho que desde a minha, todos desde os presidentes tinham essa presidentes. objetividade. E aquilo que o Gil falou, acho que todo mundo deixou um pouquinho da sua história para chegar hoje, né, nesse momento da nossa casa aí própria. Então. Quem também presidiu a CDL, assim como a CIT, foi o empresário Alexandro Bastos, o Alex. Eu tinha 28 anos, era muito jovem, Faz tempo. Era professor de administração na Univale, então vinha com muita teoria, bastante embasamento teórico. Quando eu cheguei na CIT, eu achava que eu ia administrar a CIT como se fosse administrar a minha empresa, né? Mas mal tinha muita experiência para administrar a minha empresa, porque, né, era ainda jovem, né? E aí eu descobri que na CIT eu tinha uma diretoria, né? E vocês também viram isso. Eu tinha os associados, tinha a sociedade assim, tinha a prefeitura, tinha a Câmara, então tinha bastante envolvimento e tinha que ouvir muitas pessoas. Eu achava que eu ia administrar como a minha empresa, e aí foi um grande aprendizado. Quando eu voltei para a minha empresa, eu já voltei ouvindo melhor meus clientes, meus fornecedores, meus colaboradores. Então assim, a gente está falando tudo que a gente fez, mas a gente não falou do que ela fez por nós. A gente amadureceu muito. Todos nós crescemos. Escola? O Gil, o Sérgio, o Zé, todos eles aqui, eu tenho certeza que colocam um pouquinho da CIT nas suas empresas, naquele aprendizado, no relacionamento, nas amizades que a gente tem, né? Então hoje a gente tem uma amizade maravilhosa, um relacionamento muito bom na sociedade, e outra, a credibilidade. Eu sempre fui um entusiasta do associativismo. Isso começou assim desde jovem, eu sempre tive isso comigo. Tenho aqui um parceiro, o Antônio, que é prova disso, que a minha história começou na Porto Belo, né? Eu sou profissional na área de contabilidade, e quando eu cheguei aqui, que montei o meu escritório, eu disse, os escritórios de contabilidade trabalhavam tudo de forma isolada. Eu procurei o Antônio. Disse, Antônio, vamos fazer uma associação de Tijucas? Porque nós temos problemas comuns que nós temos que resolver esses problemas. E o Antônio abraçou essa causa e fundamos aqui então a ACV. Primeiro foi a Associação de Tijucas. Então eu sempre participei do associativismo, né, nas entidades de classe, e também desde o início das nossas entidades. E a prova está aqui hoje, né? São sementes que a gente plantou. Então hoje nós temos assim, eu vejo assim, 2 projetos, né? Pelas histórias que os nossos presidentes já contaram desde o seu início, que está se fundamentando, né? Essa questão aqui da nossa construção da nossa sede. E também não podemos esquecer também o programa UDEL. Eu devo fazer parte, não tenho essa data certa assim, mas eu devo fazer parte da diretoria da CIT desde a 3ª gestão, mais ou menos, já da época do Sérgio. Da 3ª ou 4ª gestão eu fiz, e depois eu tenho uma história eu fui 3 vezes ou 4 vezes vice-presidente da CIT. Né? E o Zé Carlos disse, Antônio, agora é a tua vez, mas eu quero falar daquilo que eu encontrei. Eu encontrei a CIT solidificada, uma prova viva de que o empresário de Tijucas tinha e tem a intenção de crescimento,
de investimento, de crescimento na área. E a gente viu tudo aquilo ali, nas reuniões a gente discutia, falava, fazíamos alguma coisa, a maioria das coisas era intocável, não tinha como fazer alguma coisa diferente do que vinha sendo feito, e conhecia também o sonho, sabia do sonho de fazer uma nova sede. Fizemos um projeto e esse projeto foi colocado à disposição da CIT para algum dia executar, com o terreno nas Carlos. E aí o que é que faltava então? Vamos juntar dinheiro, vamos começar a fazer procedimentos para ver se melhoramos essa situação de arrecadação. O projeto era arrojado, realmente, depois a nova diretoria que assumiu modificou em função da capacidade financeira, né? O projeto era um projeto bastante arrojado, bastante bonito, mas teve que ser modificado, e eu acho que de plena razão, porque não adianta esticar a perna mais do que a calça, né? Então vamos devagar. E aí foi todo esse projeto, mas eu digo para vocês o seguinte, ó. Como presidente, a minha atuação mais foi no financeiro, na organização, no fazer isso, no fazer aquilo. Eu sempre dizia para o Zé Carlos, nós temos que modificar alguma coisa porque eu não tenho interesse nem a reeleição. Nós vamos aproveitar para fazer agora o que nós precisamos fazer. Depois é só continuar. A minha história da CDL começa desde São João Batista. Eu fui diretor financeiro da CDL de São João Batista. Aí eu fundou a CDL Canelinha, eu me associei à CDL Canelinha. A partir dali eu também montei a empresa aqui em 99, também me associei. O primeiro ponto que eu foi me associar, na época a CIT. Fui procurado pelo José Carlos e ele me convidou para ser presidente da CDL. Na época eu era diretor distrital do nosso distrito, que eu sempre pensei que a gente sozinho é difícil tocar a vida, tocar os negócios. Então a gente sempre tem que procurar parceiros. É muito fácil eu entrar lá na minha empresa, tocar meus negócios, assumir e ir para casa. Só que eu penso assim, de que forma eu vou devolver para a comunidade aquilo que a comunidade me dá? Eu tenho que achar uma forma voluntária de devolver, de passar para a comunidade alguma coisa. Nós temos falado toda essa nossa história, mas uma coisa é importante. Que legado nós deixamos para a comunidade? Qual é a função, além de tudo que foi comentado, da CIT para a nossa comunidade? Eu queria citar alguns, que é a capacitação dos nossos colaboradores, através de cursos de consultoria, é a vinda de entidades como o Banco do Empreendedor, que hoje Tijucas e região é o número 1 do estado de Santa Catarina, em termos de empréstimo, de microcrédito. O próprio Sebrae, outras entidades que vieram, que melhorou essa equação para os empresários e seus colaboradores. Então acho que esse registro, viu, sobre tudo que tu falaste, foi maravilhoso, foi fantástico, foi didático. A palavra foi didática. Mas o resultado, que tudo nós pensamos no passado, que hoje acontece em Tijucas. Um município que tem quase 40 mil habitantes, mas tem todos os serviços para uma grande empresa, para uma pequena empresa, para uma microempresa vir aqui em Tijucas. Nós temos capacitação, nós temos endereço, a Associação Comercial tem endereço, agora com a Casa do Empreendedor vai ter mais. Então nós temos muitos serviços para quem quer investir em Tijucas, que nós temos essa estrutura, junto com a prefeitura, junto com as entidades, tanto para qualificar, para ajudar as suas empresas a crescer. Então eu acho que essa, no fundo, é a nossa função. Eu escutei aqui tantas histórias, uma história do Gil, e que me fez lembrar uma passagem de infância. Eu sempre estudei em escola pública, só que lá de onde eu nasci, quem administrava a escola pública eram as irmãs. E um dia eu era bem criança e perguntei para a irmã Maria Artura: irmã, o que é saudade? Ela disse assim para mim, eu até falo isso de uma forma emocionada. Ela disse assim: saudade é a lembrança de tudo que a gente faz por amor. Isso foi uma coisa que eu aprendi enquanto criança, na escola. Aí
eu escutei o Gil falar, pô, mas que bom, que saudade que dá isso. Claro, todos nós aqui, todos que foram presidentes, se dedicaram àquilo com amor, com afinco, vendo construir uma coisa que não era para mim, não era para o Gil, não era para o Sérgio, não era para o Zé, não era para ninguém de nós, era para o bem comum, para o coletivo. Só que isso tudo foi possível porque alguém lá em 1994 plantou uma ideia, começou a trabalhar as pessoas, foram de porta em porta, como bem falou o Gil, de porta em porta, buscando a confiança daqueles empresários de Tijuca, dizendo, não, vem conosco que vocês vão estar bem, que a gente junto vai fazer um diferencial para o município. E realmente isso não foi em vão, realmente isso está acontecendo hoje. Por isso eu quero agradecer a todos que nos antecederam, né, Rogério? A ideia dessa reunião era exatamente fazer essas provocações. Mas acho que, como diz o ditado popular, a emenda saiu melhor do que o soneto. Todos se manifestaram muito mais do que eu, na minha fala pessoal, imaginava. Foram tantas as histórias evolutivas, foram tantas ideias, foram tantas as manifestações mostrando que a nossa associação, as duas, CDL e a CIT, estão acima da média em relação ao Estado, e a nossa Casa do Empresário, Sérgio, vai estar acima, Luciano, vai estar acima. Poucas cidades do nosso porte vão ter uma Casa do Empresário tão bem servida, tão bem construída, tão bem montada para oferecer aos empresários como a nossa casa. Mas eu não me esqueço, o Luciano parece que escreveu esse texto dele. E não tem nada para ele ler aqui na frente, isso é o pior. Porque ele falou por ele e eu agradeço muito porque ele falou por mim também. Então eu não tenho muito o que acrescentar. Eu tenho que dizer o seguinte, só, Luciano, nós somos dois parceiros, olha, pode ter igual, mas melhor não tem. Não vai ter. É fantástico isso, participar desse grupo. Olha, Luciano, hoje fez uma fala.